Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 32ª aula do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acessa lá o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá você obtém maiores informações sobre os 3 blocos de aula: Química Geral Inorgânica, Físico-Química, Química Orgânica. Ainda encontra informações sobre o bloco 4 de dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos e uma série de listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do seu lar, confere as suas respostas com o nosso gabarito e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas para que você possa aprender Química de uma maneira completa, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa nossa continuidade de aulas sobre equilíbrio químico, onde a gente vai falar hoje sobre a autoionização da água. Essa vai ser uma introdução para a nossa aula, para a gente trabalhar o conceito de pH e pOH, tão cobrado nos vestibulares. pH e pOH advém do equilíbrio iônico da água. Olha só que interessante. Quando a gente fala então em equilíbrio, a gente já passou lá atrás pelo Kc, que era equilíbrio em função de concentrações, pelo Kp, que era em função de pressões, a gente falou do Ki, que era o equilíbrio iônico, a gente passou pelo Ka, que era o equilíbrio dos ácidos, pelo Kb, que era o equilíbrio das bases. Na última aula a gente falou sobre a lei de diluição de Ostwald, que é na verdade um jeito mais fácil de calcular a constante de ionização de um ácido, principalmente quando for um ácido fraco, aí fica muito mais fácil mesmo. A gente deduziu lá a expressão e a gente chega hoje para falar um pouquinho sobre a autoionização da água. Isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre o equilíbrio em função da água. A água, H2O, ela sofre sim uma autoionização. Quando a gente coloca a água, a gente tem um pote com água, algumas poucas moléculas da água vão sofrer um fenômeno de autoionização, ou seja, vão formar H+ e OH-. Na verdade, o que acontece é assim: tenho 2 moléculas de água, o H+ de uma molécula migra para outra, eu vou ter H3O+ e OH-. A gente simplifica o processo colocando a ionização da água dessa forma. O detalhe é que dá pra gente, uma vez que isso estabeleceu em equilíbrio, né? Eu tenho, enquanto uma molécula de água se separa nos seus íons, eu tenho 2 íons que se juntam e voltam a formar uma molécula de água. Ou seja, essa é uma reação que entrou em equilíbrio. E para qualquer equilíbrio eu posso determinar a expressão para cálculo da constante do equilíbrio. Então a gente pode determinar o Kc como sendo aqui, olha, a concentração de H+ vezes a concentração de OH- dividido pela concentração de H2O. Só que você lembra também que a água líquida, ela não entra na expressão da constante porque ela tem uma concentração que não varia ao longo do tempo. Então eu posso passar isso aqui para cá multiplicando. Eu vou ter então que o meu Kc vezes a água, a concentração da água, vai ser igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. O que a gente pode dizer então? Que o produto de 2 constantes é uma terceira constante, e essa constante a gente vai chamar aqui na química de Kw, que é a constante da água. Então o que é o nosso Kw? É a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Olha só que interessante. Então a gente chegou agora na expressão do Kw. E a gente pode então determinar qual é essa constante, ou seja, qual é esse Kw para várias temperaturas. A gente trabalha normalmente com a temperatura de 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, o Kw da água é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14, ou seja, é um K muito baixinho. A gente pode dizer então que essa é uma reação reagente favorecida, e isso nos parece meio óbvio, tanto que se você pegar água pura e verificar a condução de corrente, você não vai conseguir perceber praticamente condução de corrente nenhuma, uma vez que a quantidade de íons presentes em solução ela é muito baixa. Agora, ela é muito baixa quanto?
Vamos pensar. A gente não sabe aí que o nosso Kw é da ordem de 10 elevado a menos 14? E o Kw não é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-? O que a gente sabe quando a gente fala em água pura? Quando a gente fala em água pura, a gente sabe que a concentração de H+, ela vai ser igual à concentração de OH-, não é? Então, a gente pode substituir H+ e OH- por x. Então, a gente vai ter aqui, ó, 10 elevado a menos 14 é igual a x ao quadrado. Como que a gente determina esse x? A raiz quadrada de 10 elevado a menos 14. E a raiz quadrada de 10 a menos 14 é um número que vezes ele mesmo, de 10 a menos 14. E a gente sabe aí que o nosso x, então, ele vai valer 10 elevado a menos 7. É justamente essa a ideia. A 25 graus Celsius, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, e elas são numericamente iguais a 10 elevado a menos 7 mol por litro. Tudo bem? Então, quando a gente falar a água a 25 graus Celsius vai apresentar uma concentração de íons da ordem de 10 elevado a menos 7. É por isso que, aparentemente, a água não conduz corrente elétrica. Uma vez que eu adicione determinadas substâncias a essa minha água pura, eu começo a alterar essa condição. Imagina que eu adicione um ácido. Pessoal, o que é um ácido? A gente viu lá na química inorgânica, uma substância que em água libera íons H+. Eu vou aumentar a concentração de H+, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo e eu vou automaticamente diminuir a concentração de OH-. Se eu aumentar a concentração de H+, como Kw é uma constante, eu vou diminuir a concentração de OH-. Passo que se eu jogar uma base aqui, se eu jogar uma substância com característica básica, eu estou jogando uma substância que libera OH- em água, então eu vou estar aumentando a concentração de OH-. Se eu aumento a concentração de OH-, para o valor do Kw continuar constante, eu tenho necessariamente que diminuir a quantidade de H+. Tudo bem? E daí vem a ideia de soluções ácidas e soluções básicas, que é exatamente o que eu vou passar agora para vocês na próxima lousa. Eu vou dar uma licencinha para que você possa copiar e eu já volto com uma lousa nova. Fala, galera, então a gente volta agora com a lousa nova, onde a gente vai mostrar para vocês qual é essa relação. Acabei de falar na lousa anterior. Como eu tenho que a água se auto-ioniza formando H+ e OH- entrando em equilíbrio, quando eu adiciono um ácido, eu aumento a concentração de H+, consequentemente, para restabelecer o equilíbrio, eu diminuo a concentração de OH-. Quando eu adiciono uma base, eu aumento a concentração de OH-, diminuo a concentração de H+, uma vez que o Kw é uma constante que só depende da temperatura, justamente o que está aqui na outra lousa. Eu vou te mostrar o comportamento do K em algumas temperaturas e a gente vai dizer se é uma reação endotérmica ou exotérmica, basicamente aí um exercício de deslocamento de equilíbrio, beleza? Vamos lá então. Pessoal, quando a concentração de H+ for numericamente igual à concentração de OH-, eu tenho uma solução classificada como uma solução neutra. Ó, uma solução neutra, tudo bem? Quando a concentração de H+ é igual a de OH-, eu tenho uma solução neutra. Se por um acaso a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-, aí eu tenho uma solução que eu vou classificar como uma solução ácida. Ah lá, é uma solução ácida. Na solução ácida, a gente pode ainda dizer que a concentração de H+ ela é maior que 10 elevado a menos 7. Por quê? Porque 10 elevado a menos 7, sempre trabalhando aqui a 25 graus Celsius, tudo bem? Ó, eu estou trabalhando aqui a 25 graus Celsius, a concentração de H+ vai ter que ser maior que 10 a menos 7. Se a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7, a concentração de OH- vai ser menor que 10 elevado a menos 7. Eu ainda posso ter uma situação em que a concentração de OH- é maior que a concentração de H+. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma solução classificada como uma solução básica ou uma solução alcalina. Ah lá, uma solução básica ou uma solução alcalina. Neste caso, a gente pode dizer que a concentração de OH- que é maior que 10 elevado a menos 7.
Numa solução ácida, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7. Numa solução básica, é a concentração de OH- que é maior que 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Agora vamos pensar. Se eu te falo a 25 graus Celsius, vamos supor a 25 graus Celsius, eu te falo que a concentração de H+ de uma solução é 10 a menos 4. Você consegue determinar qual que é a concentração de OH-? Lógico que consegue. Olha o que eu estou te falando. Quanto que é? O meu Kw não é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-? Você não sabe que a 25 graus Celsius o Kw é 10 elevado a menos 14? Eu não estou dizendo que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 4? Quanto que é a concentração de OH-? Ora, você tem que fazer o seguinte, passa o 10 a menos 4 para lá dividindo. Então aqui você vai ter que x é igual a 10 elevado a menos 14 dividido por 10 elevado a menos 4, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, então você vai ter que a sua concentração de OH- vai ser da ordem de 10 elevado a menos 10. Olha só que bonito. Você pode fazer isso de forma mais fácil. Se a concentração de H+ é 10 a menos 4, quanto falta para dar 10 a menos 14? Falta 10. Então vai ser 10 a menos 10, tudo bem? Então você pode calcular já as concentrações de H+ e de OH- conforme o exercício vai te fornecendo essas informações. Lembrando que tudo isso é base para a gente chegar nos conceitos de pH, beleza? Uma outra coisa que é interessante em trabalhar nessa aula de Kw é mostrar que o Kw, por ser uma constante, ela varia em função da temperatura. Então vamos pegar aqui o nosso 25 graus Celsius como padrão. Quando eu diminuir a temperatura, eu diminuí o K também. O K ficou menor. Se eu aumentei a temperatura, o nosso K ficou maior. Qual era a ideia mesmo de deslocamento de equilíbrio? Quando eu aumentava a temperatura, lembra que eu deslocava para o lado endotérmico? Então, o que a gente pode dizer sobre a autoionização da água? Então, a gente pode dizer que a autoionização da água, olha lá, a autoionização da água, ela é um processo, o quê? Ela é um processo endotérmico, porque à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento também a constante de equilíbrio, eu aumento também o Kw. Evidentemente que em temperaturas maiores, as concentrações de H+ e de OH-, elas vão sofrer variações, ou seja, a concentração de H+ e de OH- não vão mais ser 10 elevado a menos 7 para uma solução neutra. Vai ser um valor um pouco maior, um pouco menor, depende de cada temperatura fornecida para vocês. O fato é que sempre uma solução neutra, independentemente da temperatura, vai ter concentração de H+ igual de OH-. Uma solução ácida, independentemente da temperatura, vai ter uma concentração de H+ maior que de OH-, e uma solução básica, independente da temperatura, vai ter uma concentração de OH- maior que a concentração de H+. Beleza? Pessoal, bom, galera, com isso a gente finaliza mais uma aula aqui no nosso canal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa aula de autoionização da água. Se assim aconteceu, por favor, clica aí no botão joinha, curta a nossa aula. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Convide mais amigos a entrar aqui na nossa comunidade, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, você ajuda bastante o canal a crescer. Se você depois dessa aula ficou com alguma dúvida, tem sugestão, crítica ou elogio ao nosso canal, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. quimicadoamigo@gmail.com. Vai ser sempre um prazer receber e responder a sua dúvida, a sua sugestão, sua crítica ou seu elogio ao nosso canal. No mais, eu só tenho que agradecer a sua presença e dizer a cada um e cada uma de vocês, beijo, tchau.